noites assim, pelo menos num primeiro momento, ela dá combustível pro trabalho, pra aderência do trabalho. É isso aí. Entendeu? Para os caras entenderem. Principalmente em grupo, né? Não é nem questão de entendimento sim. de tática, de não sei o Não, que. é disso, laço, é de disposição. laço É de como os caras vão acordar hoje pra ir pro CT. Entendeu? O Hugo, se eu não estou enganado, foi o Hugo que falou depois do jogo contra o Fortaleza do efeito Diniz, que eles precisavam desse chacoalhão, que eles precisavam de fato ter mais confiança. E o Diniz, ele teve esse efeito imediato em muitos dos jogadores. E assim, tem um cara com essa característica, tem. O que eu sempre questionei muito é que eu não acho que, em termos de resultado, o Vasco estava mal com o Carille. Em termos de jogo, aí eu acho normal. Você, eu quero sair do Carille, eu não gosto dessa maneira de como fazer e quero ir pra outra maneira de fazer. Não, agora, em termos de resultado, eu não acho que o Diniz vai fazer muito mais que o Carille, muito mais que o Paiva. Eu acho que ele vai fazer mais todos eles. Eu não acho, não. Eu acho que ele pode fazer mais, só que com proposta, peça. então, eu tô falando em termos de resultado, sendo muito, Nossa, muito mas claro. Com o Carille tava... Assim, a confiança, você via como Não, o mas, Vasco cara, às vezes Carille, tinha o jogo na mão e abria. Ficou uma pá de jogo sem ganhar, velho. Foi papo Sim. de... O Vasco tava sim. 9 jogos sem vencer antes do Fortaleza. Mas era líder da Sul-Americana, tava no meio de tabela de Campeonato Brasileiro, no fim chegou em semifinal de Carioca, foi isso. Se a gente for pensar no que é a realidade do Vasco, Então, essa, esse é o ponto, questão das peças, né? Ontem eu até fiz uma brincadeira no meu Instagram, porque os caras estavam lá no meu apartamento, eles estavam com aqueles andaimes, lá aqueles caras que ficam pintando e tal, não sei o quê. Aí eu fiz uma enquete, quem se arrisca mais, esses caras ou o time do Fernando Diniz? E aí muita gente colocou, cara, acho que nem a questão de se arriscar, mas no Vasco em si, por exemplo, você tem um zagueiro que tem uma dificuldade, que é o João Vitor. Então, mas tem eu a ver acho também com peça isso, né? Eu acho que resumem muito o jogo do Diniz em cima disso, assim. Eu acho que é um carimbo, assim, que fica fixado, que é a saída curta, que... Eu acho muito raso quem resume o trabalho do Diniz a só isso, cara. É muito ridículo. É muito, assim, é muito preguiçoso, cara. Eu também acho, mas se É você muito não tem um cara preguiçoso. com o mínimo de qualidade mas ele não é tão radical. Eu discordo. Embora esse cara possa aprender, tá? Discordo. Evoluir. Até porque um passe não é a qualidade só de um jogador, cara. O passe é a movimentação, total, é a capacidade total. de quem vai receber o passe, é como você vai criar vantagens pra fazer esse passe de forma segura. Assim, na boa, olhando... E ele não é tão xiita como ele era lá no começo, não, de não pode quebrar. Os times dele, quando tá apertado, quebram hoje, cara. Ontem o não é Vasco só quebrou isso. Não, e Renato, tu faz trabalho de avaliação de jogador. Sim. Qual é o zagueiro profissional no nível do que a gente está falando, de Série A, Sim. que não consegue fazer saída de bola? Não tem. Você pode não ter um zagueiro quebrador de linha, assim, tipo, nem todo mundo vai ser Léo Ortiz. Nem todo mundo vai ser o Danilo. Nem todo mundo vai ser esse cara que, meu irmão, o passe vai romper 3, 4 linhas, a bola longa maravilhosa, um zagueiro que tem, sabe assim, um bastone, não vai ser. Mas, meu irmão, todos os zagueiros profissionais são capazes de fazer saída de bola, até porque eu acho que o Renato aí é matador, e você lembrou bem, a saída de bola não depende só de quem está dando o passe, depende de quem vai receber o passe. E aí você não conseguir dar, se a linha estiver aberta, você não conseguir dar um passe de 3, 4, 5 metros, e você está na elite do que a gente está falando de futebol profissional no Brasil, desculpa. Então, quando a gente fala do Diniz precisar da qualidade, eu acho que ele precisa para outras coisas, de entendimento e inteligência de jogo, que não seja a saída de bola. Na época que estava o auge de crítica ao Diniz no Fluminense, acho que até antes, eu lembro que saiu, todo ano a UEFA faz o relatório da Champions. Naquele ano, cara, assim, 90% dos times da Champions faziam saída com o goleiro. Dos mais variados times. Tu pegava aqui do Bodoglinka até o Manchester City, com raríssimas exceções, todos... Uns mais, outros menos, o padrão. É o padrão. O goleiro tem que saber jogar. E aí, ele fez o Fábio. Eu acho... Já depois de velho, participar de saída de bola, com risco, mas acertando muito mais do que errando. Então, mas a gente tem que entender, esse tema é muito legal. E por que me incomoda tanto resumir o treinador? Porque muita gente acha que ele faz isso por mero capricho. Por ele achar, é bonito, né? Por ele achar bonito. E não é uma questão, tem uma finalidade nisso. A gente tá falando do futebol. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas na segunda-feira e o cara dos gols perguntou... contra o Fortaleza saiu assim. E o cara me perguntou assim, você acha que tem menos drible? Você acha que a gente tem menos driblador ou é menos espaço? Ele cantou. O futebol nada mais é do que busca por espaço.
Quando você gera vantagem no adversário, quando você acha espaço. E o futebol, qual que foi a ideia? Qual que é a ideia de você defender? Diminuir espaço. Quando você ataca, aumentar espaço. É isso, para tentar aumentar o espaço em quem defende. Então o futebol ele foi cada vez mais perdendo espaço. E quando você escolhe sair curto, você nada mais está fazendo que chamando o adversário para o seu campo. Para quê? Para gerar mais espaço nas costas dele. Porque se esse adversário sai em bloco, ele sai compacto, sai todo mundo, ele vai gerar espaço nas costas da linha defensiva. Se esse adversário é meio bundão e não vai fazer a linha defensiva subir tudo, você abre espaço nos outros setores. O time vai fazer isso aqui, ó. E aí, você pode ver que quando a saída curta dá certo, o campo abre. O campo abre, você... No Mundial contra o City tem um lance emblemático disso, né? Sim, a questão, não sei se a questão quando o Vasco não conseguir fazer, não é a ideia, é a execução. O quão treinado esses times está aí para fazer isso, o quanto os jogadores têm entendimento, não é simplesmente pela qualidade no passe ou não, é o entendimento de fazer o movimento certo, como isso é configurado, como isso é treinado. Eu acho que na Série A eu tenho muitos questionamentos fazer a saída com qualquer time. Eu tenho muitos questionamentos ao Diniz. Essa saída curta não existe. Não é isso. É isso também. Quanto o adversário consegue fazer bem de forma organizada. Porque se o adversário, você pegar um adversário bom que faz essa pressão e encurtar espaço, é aí que entra talvez um pouco mais de refino de quem tá ali fazendo essa saída. Pode ser. Eu acho que tem um pouquinho dos dois. Mas ontem também deu pra ver essa questão da saída, porque o gol do Ryan, preciso tomar cuidado, porque às vezes eu chamo ele de Ryan, na minha cabeça não entra que o nome Ryan exista, mas enfim. O lance do Ryan começa assim, depois acaba perdendo a posse, mas o lance começa assim, né? E aí ele vai, briga e acaba fazendo o gol. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar que talvez o Diniz, ele não vá tomar a mesma postura que ele tomou no Fluminense, né? De continuar esticando a corda em relação a estilo de jogo até gerar demissão. Porque eu acho que ele já entendeu que ele não tem, gente. Desculpa, é que assim, no Fluminense era outra história. Ele já era técnico, ele já tinha sucesso, ele já havia tido sucesso com aquelas peças e com aquele estilo de jogo. Agora ele tá em outro contexto, ele não é burro, ele entende que muitas coisas não vão poder ser aplicadas com esse elenco do Vasco. Mas eu acho que ele foi contratado para aplicar. Então, mas por exemplo, o segundo tempo... Mas entra o que o Renato falou, se precisar jogar de uma outra forma, eu acho que ele vai... Ontem no segundo tempo, por várias vezes... Então, mas ontem no segundo tempo, se precisar quebrar... Isso ele já demonstrou com o tempo. Eu não acho que ele vai morrer de novo tão abraçado assim. O segundo tempo ontem, por várias vezes, eu assisti o segundo tempo principalmente do Vasco. E por várias vezes era uma zaga que dava chutão. E aí eu fiquei pensando, será que é o Fernando Diniz, entre aspas, abrindo um pouco a mão, já que o Vasco no momento estava com o resultado? Ou será que talvez, eu vou usar a palavra aqui, vício, né? Mas os jogadores do Vasco estavam com vício talvez pelo último trabalho do Carille, que era um defensivo, meio que a bola chegou, vamos estourar para frente, vamos subir um pouco a linha. Enfim, aí eu fiquei nessa dúvida, será que é o Fernando Diniz? Porque é início de trabalho, é difícil a gente apontar. Os jogadores, obviamente, têm essa memória recente. É isso, é questão de comportamento. Exatamente. E comportamento nada mais é que quando a gente tem um padrão de comportamento, toda hora que a gente se vê pressionado, mesmo que a gente tente trocar o padrão de comportamento, quando a gente se vê pressionado, a gente volta porque a gente está acostumado a fazer. Sempre. Eu tenho um exemplo de um jogador que a gente trabalhava, que ele tinha muito a mania de dominar com a perna direita. Não, eu não acho da hora. Mas não é nada também que vai ridicularizar, nada assim. Ele tinha mania de dominar com o pé direito e passar com o pé direito porque ele é destro. A gente começou a se ligar que e é zagueiro. Para circulação da bola e na nossa saída, ele usar o mesmo pé para fazer as duas coisas, em frações de segundo a gente perdia tempo para desequilibrar o outro adversário para sair com a bola. Então a gente diagnosticou isso em treinamento, em jogos, e começamos a estimular ele nos treinamentos só. Se você dominar com o pé esquerdo e direcionar já para a direita para você sair com a bola, isso vai te gerar um tempo que vai fazer a nossa saída ter um pouco mais de eficiência. Cara, o cara pegou a ideia, a gente pegou exemplo, mostrou os zagueiros fazendo isso muito bem e tal, pá. Dá aquela moral, sabe? Fala pro cara, o zagueiro fazendo, dá pra você fazer, você também você consegue. Cara, assim, o moleque, mano, começou a fazer um negócio nos treinos e tal, começou a ir pra jogo e tal, falamos, não, consertamos. Numa situação de jogo eliminatório, 1-0 pros caras, no primeiro, meio que uma falha dele, a próxima bola ele já pegou com a direita e tocou com a direita. Ele já voltou porque ele fez a vida inteira. Então é muito difícil. Então a situação do chutão é muito essa.
o trabalho está começando, os caras ainda não tem tempo suficiente para serem estimulados a essa ideia. Então isso tende a demorar um pouco. E aí eu acho que se o zagueiro não está confortável para fazer, ele tem que quebrar mesmo, porque no final o Nabo entra em quem? Nele. Sim. Tá ligado? Porque assim, se errar... Então assim, é saber calcular os riscos, existe risco sim, mas existe risco também em você dar um chutão pra frente. A saidinha, resumindo, ela tem risco? Tem. Tem risco também você dar um chutão pra frente e não ficar com a bola. Vamos ser sinceros aqui também, o Vasco já tava no risco antes do Diniz. O Vasco vivia no risco antes do Diniz chegar. Se você tem agora um risco que é mais convicto e é um risco que não é que te diverte mais, mas que te dá mais esperança. Cara, eu acho que vale. Eu acho que vale. Porque as pessoas, quem é crítico ao Diniz, vai esperar o momento que vai dar errado pra falar, mas vai dar errado. É sempre a mesma coisa. O problema é o mesmo processo. Diniz. Aí a impressão é que dá. E quando estava dando certo, o Vasco, no contexto do Vasco, quando que estava dando certo? Então, eu tava tentando fazer um exercício de me lembrar quando o Vasco venceu e convenceu tanto quanto foi contra o Fortaleza. Não consigo me lembrar. Eu gostava muito do time do Paiva, cara. Teve um espaço. Um período. Um espaço. Mas então tem um espaço muito tempo bem de grande. Trabalho. Eu acho que ali ele conseguiu ir muito acima da média e depois ele baixou. Não. É que assim, o Diniz, cara, é complicado porque, primeiro que o Diniz é um cara que, independente de você gostar ou não, eu acho que ele é benéfico porque ele já faz gerar discussão de futebol. Ó, teve problema e briga, teve o Lloyd fazendo coisa. A gente tá falando de futebol por causa do Diniz. Isso já é legal. E o segundo é que o Diniz, ele te leva pros dois extremos. Ou você gosta, ou você acha perfeito, você acha que ele é a revolução no futebol brasileiro, ou você acha o maior invenção do mundo que não serve pra nada. Então é até difícil, eu me vejo sempre com muito receio de discutir o Diniz, porque assim, ou as pessoas gostam muito ou elas odeiam completamente. E no meu caso, assim, eu acho ele um bom treinador, eu não acho ele revolução. Mas também não acho o cocô do cavalo do bandido. Eu acho mas o que me incomoda é que tem vários medíocres que não arriscam nada, que não pensam nada diferente, que fazem um jogo absolutamente comum, que vão pulando de clube em clube, que também tem altos trabalhos perecíveis, de durar 2, 3, 4, 5 meses, e esses caras ficam numa casinha do conforto, assim, eles vão rodar, eles vão girar, vai ter sempre um empreguinho para um e outro aí, de um perfil muito específico. Eles vão trocar de cargo, vai estar sempre empregado, mas não vai gerar debate nenhum, não vai ter esse hate, não vai ter essa parada, também não vai ter a paixão, né, de quem defende ou de quem admira, mas sabe por que não tem a paixão? Porque não mexe com nada. Porque não tem personalidade. Eu acho que essa galera, a mediocridade é muito pior do que o risco que o Diniz resolve correr. Ou falem bem, falem mal, mas falem de mim? Não é questão de falem bem ou falem mal. Eu acho que o Diniz, ele gera discussões porque ele mexe com coisas confortáveis, com lugares comuns e com mediocridade. Sim. Que, no geral, a gente tem, na maioria, e quando eu falo mediocridade, é a palavra na média mesmo. O pessoal escolhe em dar 2 passos para frente ou tentar dar um salto, fala, não, quer saber, vou ficar aqui. E vai levando, porque o futebol brasileiro, ele premia a mediocridade. Ele proporciona isso aí. Ele premia o trabalhinho aqui que consegue salva aqui de um rebaixamento, faz um negocinho pra lá, faz um negócio para lá, dura 6 meses, 7 meses, também não incomoda dirigente, não vai entrar com muita treta com elenco, faz um 4-4-2 básico ali, um 4-3-3 que tá na moda e vai. E esse cara nunca deixa de estar empregado. E o Diniz, em muito menos tempo de carreira do que vários aqui que se encaixam nesse perfil, tá alçado ao cara que não funciona, que é fracasso, que inventa, que não sei o quê, que viveu de um título esporádico ali, outro momento acolá, e não é verdade. Eu prefiro 10 mil vezes ter caras como o Diniz do que ter 55 aí que a gente tem, que é a mesma coisa. E vários treinadores passaram por esse julgamento, sendo menos ousados até ganhar o primeiro título e entrar em outra prateleira. O Cuca viveu isso muitos anos. O Tite? Era o pé frio, era não sei o que. O Tite é a mesma coisa. Cansou de ter trabalhos ali. O Grêmio dele, campeão da Copa do Brasil, já era muito bom. As pessoas ignoraram isso. E parece que o Tite só nasceu pro futebol quando começa a ganhar as coisas pelo Corinthians. O que não é verdade. Sim. Então, assim, eu tenho uma certa restrição a essa raiva que as pessoas têm ao Diniz. Ou, nesse momento, fica todo mundo quietinho, esperando o momento que vai dar errado,
E assim, tem muito risco de dar errado, porque o elenco do Vasco tem várias limitações. Na verdade, as pessoas estão todas às espreitas mesmo, esperando dar merda. Pra bater e falar, eu avisei. Eu falei, meu irmão, o Vasco passou por vários técnicos mais conservadores e mais do mesmo, e terminou na mesma coisa. Se é pra terminar na mesma coisa e gerar no torcedor a mesma agonia, cara, vamos fazer isso com alguma convicção? Eu abraçaria essa ideia, eu acho que no lugar do Pedrinho, eu falo, meu irmão, a gente já estava mal. Se é pra estar mal do jeito que estava, eu prefiro arriscar do jeito que está agora. A gente falou um pouquinho sobre o lance do Lloyd, né? Vamos colocar na tela aí. E é o seguinte, quando ele entrou, prestei atenção, e aí eu já vi que o torcedor, porque ele erra acho que 2 domínios, ele tenta antes desse lance, ele erra 2 domínios, o Fernando Diniz meio que chama a atenção dele, né? Até em termos de recomposição também, na parte defensiva, e o torcedor dando aquela vaiada. E aí ele recebe essa bola, limpa pra perna direita, foguetaço, e o goleiro defende. Escanteio. E aí ele vira aí pro banco, no sentido do Fernando Diniz, obviamente. Não foi pra torcida. Não, eu também achei que não foi. Tem gente que tá falando que foi pra torcida, coisa e tal, mas ele olha pra direção do Fernando Diniz, do banco de reservas do Vasco, e mete aquele aqui, ó. Tá vendo o que eu fiz, ó? Fala de mim agora. Irmão, você ganhou um escanteio. E aí o Diniz falou. Vamos escutar, depois a gente debate isso aqui. Tá falando, e eu estava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida estava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então, eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato, eu também não interpretei assim, estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. Sentido ali, né? Até porque é início de trabalho. Correto, e tal. é isso. Foi perfeito, foi perfeito. Mas assim, até pelo que você falou, o Lloyd ele parece ter um temperamento ali mais complicado. Resumindo, é meio piroca, né? É isso. Ele é bem doido, mano. Isso aí tá bem claro. Tanto é que ninguém entendeu no fim das contas. A gente entendeu porque a gente tem a câmera que aproximou. Na hora mesmo eu vi ele fazendo gesto, eu falei, que lasqueira que esse maluco tá... eu acho que ele é um jogador que tem muita dificuldade, a característica técnica, de ter muita dificuldade pra encaixar no jogo do Diniz, né? Não, e eu acho que talvez até... Ser elegante, né? Eu tenho a impressão de que ele tem muita dificuldade para viver em sociedade. Para entender o mundo como ele é. Porque assim, isso é totalmente desprovido da realidade, mano. Aqueles vídeos que ele gravou antes de vir pro Vasco também é de um nível... Realmente, às vezes é um cara que tem algum tipo de alguma coisa, porque isso aí não é normal isso, gente. Os vídeos dele, vocês lembram dos vídeos dele brigando na Turquia? As lives, né, que ele fazia, mano, né, as lives, não, né? tá maluco, cara, tá a maluco. defesa é E isso impacta, e isso é o jogo dele. Ele é um cara capaz, ele tem qualidade, ele não é totalmente ruim, não. Só que o entendimento de jogo dele também talvez não vai compensar, né? É isso. Tem um cara que tem um pouco de qualidade, mas que gera um tumulto e cara, não mas consegue isso, eu posso fazer isso aqui, conhecendo o Diniz, é um desafio pra ele. É um desafio, ele gosta. Ele vai pegar, falar, porque também não me parece uma pessoa má. O Lloyd não me parece ser, vamos dizer assim, traíra. Mas assim, eu acho que ele só é doido. Ele foi teimoso ontem em alguns momentos, né? O jogo pediu uma coisa, ele tava fazendo outra coisa. Então, eu acho que é por isso. O Diniz devia estar gritando alguma outra. Ele fez uma parada que ele decidiu fazer, e quase foi gol, e ele, não sei o quê. Eu acho que isso pode atrapalhar o Fernando Diniz. É loucura, pô. Isso aí pode atrapalhar aquilo que o Fernando Diniz quer de implementação e tal. Eu não sei, diferentemente de um John Kennedy, que ele abraçou e falou, cara, tem solução aqui, e aí o John Kennedy terminou fazendo o gol do título de Libertadores. Eu não sei se o Lloyd tem o que o John Kennedy tem em termos de talento. Então, esse é o ponto. Eu entendo que por muitas vezes o Diniz ele tem uma missão até mais humana do que como jogador. E eu acho isso sensacional. Sensacional. Essa é a parte que eu mais gosto dele. Mas obviamente quando ele vai lá e dá uma atenção pro John Kennedy, é que ele vê que tem talento também. Que meio que beleza, ele pode ajudar o cara como ser humano. Mas o cara tem que jogar bola também. Pra mim, e no Vasco, no Vasco ele não tem muita escolha, né? Já não tem um elenco recheado. Ele vai ter que batalhar pra recuperar esse cara. Mas pra fazer isso aí que ele fez, cara... Mas eu acho que ele não vai fazer mais isso aí não, porque o pessoal tá gastando. E eu vou te falar, em comparação com o JK, é que esse foi público. O nosso Lloyd não fez nada ainda, tá?
O JK é no nível de... Não, é outra coisa, é outra coisa. Assim, é o prime da loucura também. Então, não, eu acho que ele conduziu super bem, acho que no dia a dia... A questão é essa, se o Diniz vê que o cara tem um coração bom, que ele só é doido mesmo, o Diniz vai trazer pro lado dele, cara, se vai essa conversar. bola entra, se é gol e ele mete eu acho que ele vai bater no Diniz. Não, se essa cena ele é vai um mostrar gol, o saco pro aí Diniz, você pensa, assim, pô, meu irmão, o cara meteu a mala e resolveu. Não, mas eu acho que cara, a questão... ele ganhou um escanteio. Não, mas então, chute mas bonito, entendendo, parabéns, tentando estrelinha. entrar na loucura, o Diniz devia estar pedindo para ele tocar para fazer alguma outra coisa, né? E aí, como ele bate e ele quase faz o gol, acho que ele falou assim, ó, tá vendo? Ó, fiz o que... exemplo, não fiz o que você falou, mas eu quase fiz o gol. Se ele faz esse gesto depois da cobrança de escanteio, onde sai o gol... Aí eu acho que, assim, meio doideira. Mesmo assim, não, tudo bem, mas assim, seria menos que o isso. chute foi bom, cara. Foi ele tá valorizando, entendeu? Ele tá comemorar um chute bom. Não. Eu não acho que foi... comemorar quando entrega a Não, carta eu não pro acho cara, que foi pô. comemoração, não. Pelo que o Diniz... Não, eu não acho que foi comemoração. Pelo que o Diniz falou, acho que foi uma provocação própria do Diniz. Ó, você falou pra eu fazer outra coisa, eu fui na minha e quase fiz o gol. Eu acho que ele provocou o Diniz. Tipo, não, mas ele tá vendo? Nem tudo que você tá falando é o melhor pro jogo. Eu entendo, mas assim, na câmera do não acho, eu também não acho, sorrindo, mas eu tô tentando entrar na loucura dele, olha porque lá, assim... Ele dá um sorrisinho, mas a câmera ontem na transmissão, acho que era o Premier Sport, eu não lembro. Aí mostra ele dando meio que um sorrisinho, tipo, mano, eu sou embaçado mesmo. Não, mas não foi isso aí, não foi claramente isso aí, não foi pra torcida. Eu chutei pro gol, ele fez uma defesa e eu sou pica. Não tem como, velho, desculpa, não tem como. Dava a impressão que ele tava disputando um desafio no travessão, né? Aí... não é? Eu quando vou na várzea, se eu acerto um chute desse, eu faço a mesma coisa, mas é que eu não sou profissional, né? Então isso aí já é um prêmio já. Isso aí já é um prêmio já pra mim. Mas faz isso aí, o cara dá 2 tiros em você, pô, faz o gol, não certo? Não ganha um escanteio pra nós. Mas tá bom.